E aí, gente, boa noite a todas, todos, todes, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, seja lá quando você esteja ouvindo isso. Aqui é a Dan, somos responsáveis pelo projeto Prevenidas, e esse é um dos episódios que a gente está gravando do nosso podcast para tratar de temas e abordar assuntos relacionados ao nosso projeto, com pessoas e com jovens que participaram do projeto, com pessoas que foram relevantes na formação deles. E hoje a gente está com uma das pessoas fundamentais na construção desse projeto, ela que foi uma das nossas convidadas para dar algumas aulas não só nesse projeto, mas também em outros nossos de coinonia. E que, enfim, dispensa apresentações, Fabi Mesquita, mas eu vou passar a palavra aqui já para ela falar um pouquinho dela, um pouquinho da trajetória dela, alguém que eu carrego muita admiração, muito carinho, e é um prazer receber você aqui, Fabi. Oi, Dan, é uma delícia estar aqui com você, com a moçada toda, é muito bacana mesmo. É um projeto que eu boto muita fé, que tem feito um trabalho incrível e foi muito bacana ter participado e ver os resultados, ver as pessoas comentando, falando das coisas que elas estão aprendendo, que estão tendo contato, é realmente muito bacana. Eu queria me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Fabi, eu sou jornalista, sou psicanalista, sou algumas istas aí, mas o principal que eu gosto de falar é que eu sou artista e ativista. E a gente trabalha com essa questão da pauta da juventude, do empoderamento. Eu não gosto muito dessa palavra, que parece que a gente está dando poder para as pessoas e não é assim que funciona, né? Eu gosto às vezes até de falar mais de apoderamento, que é quando a pessoa toma o poder por si. E a gente só cutuca, a gente vai dando alguns instrumentos, a gente vai dando algumas dicas por caminhos que a gente já passou, mas a juventude se apodera sozinha das suas causas. E comecei desde cedo, movimento estudantil, ativismo por direitos humanos, trabalhei em todos os setores, trabalhei em prefeitura, trabalhei em empresa, trabalhei na ONU, trabalhei em organizações, e sempre aí nessa área de direitos humanos, direitos LGBTs, as pautas de gênero, antipatriarcado, antirracista. E assim a gente foi construindo uma história, foi assim que a gente chega no Coinonia, né? Porque Coinonia é realmente esse lugar onde todas essas pautas também se encontram. E eu sou muito a favor de que os grupos, as redes, as organizações, os ativistas, existe num histórico aí, e da nossa formação capitalista, eu acho que desde que a gente é gente, de que a gente tem mania de competir, de fazer as coisas competindo, de se uma pessoa trabalhar na mesma área que eu já olho com maus olhos, e eu acho que é o oposto disso, né? A gente vê muitas pessoas aí, o nazifascismo crescendo, pessoas racistas, movimentos supremacistas, e eles sabem guardar as diferenças no bolso para se juntar para bater na gente, e a gente fica aí se batendo ao invés de se preparar para ir para a luta e se defender e fazer o mundo que a gente quer. Então eu vejo em Coinonia um trabalho muito lindo de superar esse tipo de visão e ir para uma visão mais cooperativa, da gente estar trabalhando junto de maneira fraterna, de maneira coesa, que eu acho que é só assim que a gente consegue fazer as transformações necessárias. E foi assim, andando pelo mundo, morei em 6 países, morei em alguns lugares do Brasil e trabalhando sempre essas pautas, que eu acabei indo parar na ONU e fui trabalhar com um grupo de juventude lá, depois de ter feito o primeiro fórum juvenil da Agenda 21 Santos. Agenda 21, para quem não sabe, é o documento que existia. Hoje a gente fala aí dos ODS, né? Antes a gente tinha os Objetivos do Milênio, e antes dos Objetivos do Milênio
a gente tinha a Agenda 21, que foi o documento Solidariedade 92. E aí montei o primeiro grupo de juventude para trabalhar essas pautas no Brasil e na América Latina, que foi o Fórum Juvenil da Agenda 21. Levei esse projeto para as Filipinas, para a Indonésia, para vários lugares. E quando eu voltei para o Brasil, estava uma referência nessa área e fui trabalhar junto com a Secretaria da Juventude do governo da Dilma e o UNFPA, né, que é o Fundo das Populações da ONU. Daí fui para o UNAIDS e não parei mais, né, de trabalhar isso de uma maneira mais ampla no nosso país. Aí essa pauta da juventude, da prevenção é muito importante e ela estava com muito emperrada, porque infelizmente as pessoas têm ainda uma visão muito culpabilizante da juventude, muito preconceituosa, muito estigmatizante. Não mudou de quando eu era adolescente para cá, os discursos não melhoraram. Então a gente precisa aprender a transpor esse tipo de discurso que não ajuda em nada, não ajuda a prevenção, não ajuda a fortalecer. Então fui entrando para essas áreas. Eu comecei muito nessa área de gênero, direitos humanos e meio ambiente e acabei me aprofundando cada vez mais na área de saúde, porque essas questões todas elas são completamente transdisciplinares, né? Não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. E aí foi assim, fui parar em alguns projetos, montei o primeiro curso de jovens lideranças, que acabou dando inspiração para muitos outros cursos, inclusive para o próprio projeto Prevenidas, a gente trocou muita ideia. E é isso, e aí a gente está aqui para continuar trabalhando junto, porque se a gente não trabalhar junto, a gente não anda. É muito bom ouvir isso, Fabi, porque essa questão da cooperação, de construir de fato um processo coletivo e uma conscientização coletiva de pautas que são necessárias para a gente construir um mundo melhor, uma sociedade mais justa, menos desigual, que eu acho que são questões sempre muito caras para nós e como você falou, quem está do lado de lá batendo na gente encontra motivos para se unificar, enquanto a gente constantemente acaba se degladiando internamente, não conseguindo construir um processo de unidade. E você tocou num ponto de juventude que também acho que foi muito marcante nesse último período, que é justamente a juventude ser considerada um alvo, né? A juventude, ela foi cada vez mais considerada não agente da sua própria trajetória, minado seus direitos. A gente não conseguia, eu enquanto jovem, me coloco também nesse bolo, de que cada vez mais buscavam restringir as nossas manifestações, os nossos desejos, as nossas vontades e colocar a gente num lugar que a gente já buscava sair muito tempo, e a gente continua buscando sair. E que bom que a gente está começando a romper novamente com esse processo de repressão. Mas sabe, você que atua com juventudes há muitos anos, como você enxerga que esse debate, em relação à prevenção principalmente, mas como você enxerga que esse debate avançou ou retrocedeu do ponto de vista da consciência em relação às metodologias de prevenção? E por que eu te pergunto isso? Pois eu vejo que ainda hoje, principalmente em ambientes heteronormativos, o nosso método de prevenção mais eficiente é o uso da camisinha. E é somente considerado do ponto de vista contraceptivo nesses meios. Você acha que dentro do meio heteronormativo, considerando que você tem trânsito de fato com diversas juventudes, você acha que há uma indiferença ou uma desinformação? E dentro do meio LGBTQIA+, você acredita que o debate, por ser mais presente do que no meio heteronormativo, na minha avaliação, né, há um desinteresse, uma negligência, uma desinformação, ou a gente está num bom caminho de conscientização e naturalização do debate de prevenção, né? Considerando também que hoje a gente tem uma saúde a partir da perspectiva do diagnóstico e tratamento. A gente só acessa o SUS, jovens só acessa o SUS se a gente está com mais de 40 graus de febre, se a gente está com um problema material, se a gente passa por uma situação de risco, né? A gente não acaba tendo uma metodologia preventiva. Assim. Então eu queria que você avaliasse um pouquinho esse debate junto com a gente. Bom, eu acho que nada é por acaso, né? A quem interessa é que a juventude tenha poder, consciência e autonomia. A quem interessa? A ninguém. Vamos falar a verdade.
Não interessa as pessoas de direita e muitas vezes não interessa nem mesmo os dirigentes de esquerda. Porque uma juventude autônoma, ela vai questionar inclusive seus dirigentes, ela vai questionar seus professores, ela vai questionar sua família, vai questionar seus pastores, seus líderes religiosos. Então é desconfortável, né? É muito desconfortável você saber que você não é mais o dono do mundo, você não é supremo. A gente foi criado, uma geração inteira foi criada chamando os pais de senhor e senhora, tendo que abaixar a cabeça e pedir bênção, literalmente, inclusive. E hoje não, hoje a gente tem a possibilidade de ouvir, de discordar, de questionar. A minha filha me questiona em tudo. Muitas vezes ela fala, mas não foi assim que você me ensinou. Por quê? Porque o poder é um vício. E você ter poder sobre os mais jovens também é um vício. Então a gente tem uma tendência, muitas vezes, mesmo dentro dos movimentos, a querer que a juventude nos sirva como massa de manobra. E quando a juventude se apodera e se torna consciente, ela vai questionar, muitas vezes, até os nossos métodos. Camisinha é um método legítimo? É legítimo. É 90 e parará, 99, sei lá quanto de proteção, é verdade. Todo mundo gosta de usar camisinha. E aí não se trata de julgar a decisão da pessoa de não querer usar preservativo. A mídia fez isso. Eu, como jornalista, me senti extremamente desconfortável. Todo o discurso era de culpabilização. O jovem não é consciente, tá? E se a geração anterior fosse tão consciente, o planeta não estava do jeito que está. Enquanto a gente fala assim, não, essa geração não tem conhecimento, essa geração não quer nada com nada, a geração anterior queria. E aí a gente foi parar com a situação que a gente vê ambiental, de saúde, de miséria, porque a geração anterior era muito foda. Não foi isso que aconteceu. Então, a gente precisa entender que as pessoas têm direito a fazerem as suas escolhas. E isso não diz só respeito à consciência no sentido da informação. Você tem a informação, mas você também tem o livre-arbítrio. Hoje a gente tem uma mandala de prevenção combinada com diversas possibilidades alternativas para o não uso da camisinha. Inclusive, a possibilidade de você estar usando uma medicação que previna o HIV. E daí você pode optar, eu quero tomar essa medicação e não quero usar camisinha. E tudo bem, o importante é a pessoa ter autonomia e que ela tenha informação para gestar esse processo de autocuidado. A autogestão do cuidado é o caminho. Então, não é na moral, não é nos bons costumes, não é naquilo que a gente impõe para as pessoas. É aquilo que a pessoa encontra que funciona para ela. Acho que particularmente na questão, quando a gente fala da juventude hétero, tem uma coisa, porque mesmo a questão da gravidez, a gente vive num patriarcado. Então, quando o cara engravida a menina, o problema é dela. Ele vai embora e dane-se. Então, é muito confortável ele não usar a camisinha, porque se ela engravidar, ela é que vai ficar com a bucha. Então, a gente tem essa questão. E eu acho que dentro dos movimentos LGBT tem essa questão de que as pessoas estão lendo, estão se informando e estão entendendo que existem possibilidades para além do óbvio, né? E a gente hoje em dia tem muita tecnologia para tratar dessa questão para além do uso da camisinha. Se puder usar camisinha, usa, gente. Eu acho legal, é importante. Agora, se não quiser, também é um direito seu. E ninguém pode te culpar, ninguém pode, inclusive a gente sabe de casos, eu faço acolhimento de vários jovens que falam, quando eu recebi a minha sorologia positiva, a pessoa que me atendeu foi super horrível comigo e me culpou, me julgou, me tratou mal e deu a entender que eu era culpado por estar infectado. E, gente, isso é coisa horrível, né? Isso aí é Idade Média. Eu acho que a gente pode ser melhor que isso. Não, papo reto. Eu lembro que eu sempre discuto com o Alan em cima dessa perspectiva, assim, de como... acho que a prevenção, ela só se torna, de fato, algo real, presente, se ela é tratada de uma forma interseccional, né? Não é uma questão somente da área da saúde. Precisa debater prevenção numa perspectiva de autocuidado, numa perspectiva, de fato, de ter uma possibilidade dentro de diversas possibilidades de construção desse cuidado, assim. E aí você debater a realidade na materialidade. Como é que eu vou trabalhar com prevenção falando, usa camisinha? Sendo que a galera vai pro baile, vai pra festa, vai pro banheiro, vai pro banheirão, vai pro banheiro do shopping e não vai usar camisinha, vai transar no pelo, é isso.
E essa pessoa precisa ficar em situação de risco, já precisa estar em situação de risco de contrair HIV, por exemplo. A gente não vai construir uma outra possibilidade que não seja o uso da camisinha. Acho que é de fato debater com base na materialidade. Não, uma coisa que eu acabei não falando, que você perguntou, se melhorou, né? Eu acho que a gente estava num processo muito interessante de crescimento dessa discussão, de abertura, de democratização, e aí a gente tomou uma invertida, né? Muito feia. E aí, de repente, a gente não podia falar de nada. A gente não conseguia entrar nas escolas, a gente não conseguia. Tudo que foi relacionado a sexo, prazer, diversão, amor, tudo que fosse de uma forma normal, eu diria, passou a ser considerado uma coisa bizarra, sobre a qual não se podia falar, né? Houve toda uma demonização desses temas relacionados à sexualidade, à saúde, a drogas, a prazer. Então, assim, a gente viveu uma novidade média, né? E a partir daí, muitas portas se fecharam. Então, assim, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, muitas ONGs pararam de receber. Acho que até as Nações Unidas devem ter sofrido um impacto, não apenas no Brasil, porque a gente teve Bolsonaro e a gente teve Trump também. Então, vários projetos, eu lembro que alguns projetos que a gente trabalhava junto pararam de receber todo tipo de incentivo para continuar trabalhando. Então, isso teve um impacto. E teve um impacto, acho que na cultura também, né? Primeiro que parece que saíram os bichos escrotos dos esgotos, como falavam os Titãs, que umas pessoas foram saindo do armário, as pessoas começaram a tirar a homofobia do armário, começaram a tirar o nazismo do armário, o fascismo do armário. E alguns temas, por incrível que pareça, hoje a gente está com mais dificuldade de tratar do que tratou, sei lá, 15, 20 anos atrás. É até estranho de se imaginar, mas tem alguns ambientes que a gente simplesmente não consegue. Eu fiz uma consultoria recente de uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, em que era sobre direitos sexuais e reprodutivos, mas eu não podia usar a palavra sexo. Então, aí você imagina, eu tinha que ter um baita jogo de cintura, né? Quase que você fala assim, aquela hora que você vai fazer aquilo, sabe? Fazer amorzinho. Não é nem isso. Nem podia ir? Nada. Você tinha que dar, né? Então você podia falar do sexo do ponto de vista da sexualidade e reprodução, mas aí o for fun, né? A diversão mesmo, ficava de fora. E aí é difícil, né? Não dá pra conversar com jovem assim. Não dá pra conversar com ninguém, gente. Pelo amor de Deus, a vida sem diversão é um saco. Não, tá correto. E tem um. É isso, na verdade. E transformar esse debate num debate moral de novo, né? Sendo que é um debate político. É de fato um debate político. É utilizado como um instrumento político, inclusive. Esse debate para defender um lado, para defender uma moral, para defender uma lógica de repressão, da expressão, inclusive, das individualidades, principalmente dos jovens, né? Mas sabe, você não é só uma pessoa que caminha entre as juventudes, né? Você também caminha aí entre a população LGBTQIA+, entre as pessoas que vivem com HIV, assim. E você até citou, quando a gente estava falando agora há pouquinho sobre as metodologias de prevenção, sobre a camisinha, da PrEP e da PEP, que são 2 metodologias de prevenção ao HIV muito utilizadas e divulgadas atualmente, assim, como uma alternativa ao uso da camisinha. Porém, há uma polêmica que tenho visto em comentários do Instagram, Facebook, enfim, comentaristas de internet diversos, em relação ao fato de ser um remédio, um comprimido, enfim, que existe um estigma todo em relação ao uso de comprimidos de forma regular, assim. Eu diria que na medicina como um todo, na verdade. Acho que é uma discussão também que acaba rolando com antidepressivos, por exemplo. Apesar de que eu acho que é uma outra perspectiva, mas acho que a questão em torno do comprimido, do uso regular de um remédio, e o que isso causa no corpo é uma questão, assim. E tem usado isso como um argumento, inclusive. E também em relação ao fato da PrEP e da PEP servirem de prevenção, não servirem de prevenção a outras STs, né? Serem exclusivamente ao HIV. E que o caminho ideal na discussão não seria a gente ter uma PrEP, por exemplo,
e que a gente deveria focar exclusivamente na defesa da camisinha, assim. Eu queria saber o que você acha disso. Ah, eu acho ótimo que eu vou poder falar sobre isso. Porque, primeiro, como mulher indígena e que tenho buscado cada vez mais a busca, buscado esse caminho de volta para a questão da ancestralidade, e sou uma pessoa que acredita muito no poder das ervas, eu sou muito bicho grilo, acredito na energia, na meditação, eu acredito em tudo isso, só que eu também acredito na ciência, entende? Então eu acho essa conversa um papo muito furado, muito para boi dormir. E, honestamente, é uma hipocrisia do caramba. Sabe por quê? Eu tomo pílula anticoncepcional desde os 16 anos de idade. Nunca ninguém fez um debate nacional do mal que as pílulas anticoncepcionais fazem para as mulheres. Que a gente tem, para começar, do básico, celulite, né? Cai tudo, a gente fica inchada, tudo isso eu tô falando da parte estética. Mas a gente tem risco de infarto, a gente tem risco de AVC, a gente tem varizes, a gente tem que fazer cirurgia. Com 18 anos, o vascular já queria fazer, tirar a minha safena, porque já estava toda estragada por causa de 2 anos de uso de pílula anticoncepcional. Alguém já ouviu falar de um grande debate científico ou da sociedade com o risco, que coisa horrível que fazem com as mulheres no mundo, obrigando elas a tomarem pílula anticoncepcional desde a adolescência? Nunca ninguém se preocupou com isso, né? Que engraçado, é super interessante. Tanto é que, veja bem, não existe pílula anticoncepcional para homem. E recentemente saiu uma fala sobre isso, e sabe qual que era o argumento? A gente não vai lançar porque tem muitos riscos à saúde do homem. Ah, que bonito! Enquanto tem risco à saúde da mulher, não tem problema, mas se tem risco à saúde do homem, as pessoas pensam. Então eu acho que isso é uma conversa muito hipócrita, porque as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o fato de que a pessoa está usando um remédio. As pessoas estão preocupadas com o fato de que os gays vão poder trepar em paz. E isso incomoda muito, porque isso vai exatamente, frontalmente, à hipocrisia da sociedade, e é um recalque mesmo. Aqui, como psicanalista, é um recalque. As pessoas não lidam bem com a sua sexualidade, e aí quando vê que o outro vai ter oportunidade de exercer a sexualidade como quer, isso incomoda, né? Então a gente vai lá e a gente precisa transformar isso numa desculpa bonita. Então é que nem a obesidade. Você nunca viu aquela pessoa que fala pra outra assim: não, eu não sou gordofóbica, eu tô preocupada com a saúde dela. Não, gente, é gordofobia mesmo, você não tá preocupado com a saúde. E eu não acredito. Pode ter uma pequena parcela e 1% que de fato, que honestamente, sinceramente, tem essa preocupação da medicalização. Então tá, então vamos discutir a questão da medicalização em todas as áreas. E isso não é verdade. É quando a pessoa não tá mais deprimida também, né? Puta merda, a pessoa tá feliz. Então, assim, a felicidade do outro, o prazer do outro, a autonomia do outro incomoda. Então, é sempre bom a gente manter as pessoas ali debaixo da nossa rédea. Então, eu acho, assim, muito diretamente, acho que é uma hipocrisia esse discurso. E essa história de que, não cuida das outras doenças, não cuida das outras doenças, das outras infecções, não apenas doenças, mas das outras infecções, mas trata da questão do HIV, que é a mais complicada para tratar. Hoje em dia, a gente tem uma vida quase normal, mas ainda convive com estigma, ainda convive com preconceito, ainda convive com uma série de problemas. É óbvio que é melhor você ter a possibilidade de ter a vida o quanto mais simples, melhor. Mas eu não acredito que a maioria das pessoas que fazem esse discurso estão sinceramente preocupadas com a saúde das outras pessoas. Eu acho que elas estão muito preocupadas em continuar sendo fiscal das partes baixas dos outros. Então, eu acho um saco, eu acho que é uma fala que não se sustenta. Então, se a gente vai discutir a questão de medicalização, vamos discutir em todas as áreas. Então, vamos tirar os remédios de dor de cabeça do caixa do supermercado, porque é a mesma coisa. Por que vende? Por que você pode ir lá e comprar? Então, se você pode ter autonomia de comprar um remédio para dor de cabeça,
você pode ter autonomia para comprar um remédio para trepar. Caso contrário, não faz sentido, é contraditório. Então eu vou pedir para, depois de todo esse discurso, que eu acho que já é uma mensagem, para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, para nós do projeto, enfim, para você, um espaço livre para você comentar o que você quiser comentar. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, têm que ter autonomia para tomar as suas decisões. Eu acho que a autonomia é a base da felicidade. E eu acho que aquilo que não é ciência, para mim, não me serve. Mesmo acreditando em todas as coisas alternativas da vida, a ciência é fundamental. Então, qualquer coisa para mim que se confronte com a ciência, para mim, não faz sentido. E qualquer coisa que se confronte com os direitos individuais das pessoas, de serem quem elas querem ser. E que sejam felizes e que a felicidade alheia não me incomode, que a felicidade alheia me faça ser feliz também. Eu acho que quando a gente conseguir chegar nesse ponto, a humanidade vai gozar junto. É isso, gente. Estamos encerrando aí esse episódio com a Fabi. Espero que vocês tenham gostado. Acho que esse episódio deve vir para todas as plataformas aí que o Fernandinha tem soltado os nossos conteúdos, no nosso YouTube, no Spotify, Instagram, enfim. E acompanhem, porque esse está sendo só mais um de uma série de podcasts do nosso projeto. Vou ficando por aqui. Valeu, gente. Curtam, compartilhem, comentem, enfim, e deixem uma mensagem aí para nós sobre o que vocês acharam desse episódio.